aparecendo minha janelinha. Quero só fazer uma coisa diferente aqui. Estou apanhando aqui da tecnologia. Peraí. Agora deu certo. Mais fácil eu compartilhar uma guia do Chrome aqui do que fazer de outra forma. Pronto. Tá todo mundo tá vendo? Sim. Dá para ver tranquilo? Beleza. Bom dia, gente. Nós, nesse friozinho aí gostoso que tá hoje, vamos falar sobre os capítulos 4 e 5 desse livro aqui, do Cérebro e o Robô, que a gente está estudando. Depois dos 5, eu acho que o próximo encontro já é o final, né, Luiz? É o 6 e Isso. conclusão, né? É. Então já estamos na reta final aí do livro. O livrinho que ele é fácil de ler, só que o problema são as discordâncias que a gente tem com o autor. E algumas coisas meio malucas que ele coloca ali que é rindo de nervoso. Então, o livro é esse daqui, né? Foi escrito pelo João de Fernandes Teixeira. Foi professor, ou é professor, na, na Federal de São Carlos. Foi orientando aí no estágio pós-doutoral pelo Daniel Dennett, né? Quem já ouviu falar dele. Então, o cara aí foi um dos pioneiros de filosofia da mente aqui no Brasil. Então, a estrutura da apresentação, eu vou fazer uma breve introdução de só 60 slides do capítulo 4 e mais 60 slides do capítulo 5, para a gente ter uma discussãozinha. Tá? Eu tive a licença poética de trazer alguns exemplos de cultura pop, porque o autor, nos primeiros capítulos aqui, eu acho que é na introdução, diz que a ficção científica acaba sendo um tipo de experimento mental. Então é interessante que ele vai falar algumas possibilidades tecnológicas. Então eu trouxe alguns exemplos assim já da cultura pop, da ficção científica, que já explora tais soluções. Só para a gente dar uma discutida. Então vamos lá, capítulo 4. O capítulo 4 ele vai tratar da questão do significado. Mas antes disso, ele vai fazer uma introdução falando do teste de Turing. Todo mundo já ouviu falar do teste de Turing? Todo mundo já assistiu aquele filme do jogo da imitação, que é bem legal lá, fala sobre o Turing, como quebrando a criptografia nazista, né, do Enigma. Então, bem legal, ele montou uma máquina que poderia resolver ali as criptografias, que foi o descriptografar, né, de forma rápida as mensagens nazistas, e ali foi a base para que depois ele foi criar a máquina de Turing, né, que é uma máquina conceitual que é o precursor ali dos processadores modernos. Então, já nos anos 50, o Turing já estava se questionando sobre a questão do pensamento da máquina. Será que a máquina poderia pensar? Antes de ter esse termo singularidade, que vai surgir lá com o Kurzweil nos anos 90 e tal. Então, como que ele poderia saber se uma máquina pensa? Como que seriam esses critérios? O problema é que a gente não tem até hoje uma definição sobre o que é consciência, o que é o pensamento exatamente, né? Então, como que a gente poderia saber como definir um teste para isso, só que sem desvendar a natureza do pensamento? Então, esse é justamente o princípio do teste de Turing. Uma máquina, para ele, uma máquina pensa quando a gente não pode distinguir ela de um ser humano. Existem vários testes de Turing, pelo menos 3 que eu já li. Um dos que são mais famosos é aquele que deu nome para o filme, né, o jogo da imitação. Só que o jogo da imitação ali também tinha outra relação com o enredo lá, né? Então, hoje em dia, até várias máquinas passam no teste de Turing, ele é bem impreciso, tá? Mas o princípio por trás dele é interessante. Então, o teste de Turing ele pode ser refinado quando aplicado à linguagem. Olha que legal que o autor fala. Para saber se um computador pensa, bastaria conversar com ele por um longo tempo, por meio de um teclado, e se ao final da conversa não for possível concluir se o interlocutor era uma máquina ou um ser humano, podemos afirmar que ele pensa. Só que esse critério do teste de Turing ainda é válido depois de mais de 50 anos? Né? Esse daqui é o teste que ficou mais famoso, né? O jogo da imitação, que você tem um computador fingindo ser uma mulher, um homem, no outro lado você tem uma pessoa de verdade, né? Um homem e uma mulher, e um interlocutor C fazendo perguntas para descobrir quem que é homem e quem que é mulher, né? Ou ser uma máquina. Então esse é o teste da imitação, como ficou conhecido.
o jogo na imitação. A origem do teste, ele vai lá para Descartes. O Descartes já existia, né? O Tobal apresentou isso, até vários autômatos, né, robôs que já existiam na época, robôs mecânicos, que poderiam fazer até coisas simples. Até no século XVI, século XVII, já existiam máquinas, por exemplo, que tocavam música. Tinha uma lá que você podia programar até 12 músicas para ela tocar. Então, poxa, já tinha bastante coisa assim, os princípios já estavam lá. E o Descartes ele não acreditava que um robô, um autômato, ele pudesse de fato pensar. O Descartes, lembrando, né, ele faz aquela cisão radical entre coexistência e pensamento. Então, para ele, a razão, a consciência estava nessa questão do não extenso. Então, muitos diálogos, mesmo que diálogo seja muitas vezes recombinações de frases que a gente já conhece, existe na linguagem questões sempre novas, que sempre vão inovando. E é por isso que o Descartes também não acreditava que uma máquina poderia ter um diálogo ou conversar de fato ou pensar. Então, prever o rumo de uma conversa por meio de regras ou de um programa é sempre um desafio e ainda é um desafio. Então, a ideia do teste de Turing, então, é que se a gente pudesse de fato conversar com uma máquina, ela deve ter uma mente. Só que o autor fala o seguinte: mas detectar uma mente não significa necessariamente saber também que ela é produzida por uma máquina. O teste só poderia ser decisivo se, em algum momento, um dos participantes do jogo descobrisse que está conversando com uma máquina, mas apesar disso continuasse a lhe atribuir uma mente. Então, só no momento da revelação, cara, você está conversando com uma máquina, e isso não te importasse, se você falasse, vou continuar conversando com ela, aí que a gente poderia realmente dizer que ela tem uma mente. Então, de forma paradoxal, o jogo funciona apenas se virarmos a mesa e revelar a identidade do robô. E Mano, não foi? Travou? Acho que travou minha internet. Mudou o slide ali para vocês? Está no 13? Tá. Uhum. Agora mudou, beleza. Após detectar a mente, surge então outra questão. Ela é consciente? Outra questão que o autor coloca. Ou ainda, a linguagem é sempre ligada à consciência? São perguntas que ele faz ali para ir problematizando. Há exceções, por exemplo, né? Um ator, quando ele está lendo um script, ele não é realmente uma coisa assim, ele está só imitando alguma coisa, não é algo ligado à mente dele. A gente poderia colocar um gravador, a gente poderia colocar um papagaio, qualquer outras coisas dessas, só para imitar. Então, o teste de Turing, o autor, ele é um teste fraco, um critério muito fraco para detectar se algo realmente tem consciência. E aí que ele traz o argumento do quarto chinês, que é um argumento bem forte até hoje, contrário à questão do pensamento das máquinas. Todo mundo já ouviu falar do quarto chinês? Eu acho que você já falou no outro encontro, né, Luiz, do quarto chinês. Eu falei, mencionei, mas fala aí brevemente. Então, a questão do quarto chinês foi um argumento criado pelo Sear, eu não sei como é que se pronuncia, esse John Sear, que ele está relacionado à ideia do significado para uma máquina. Então, por exemplo, um computador digital, ele recebe instruções, ele tem um input, né? Ele recebe uma instrução e vai ter um output. Então, ele vai dar um resultado. O Sear, ele meio que generaliza isso pensando o seguinte, né? Tem uma pessoa dentro de um quarto, ela vai receber instruções aqui na linguagem, né? No vernáculo, na linguagem que ele conhece. Ele vai ter uma tabelinha aqui de conversão e vai sair alguma coisa em chinês. Vai ser alguma coisa em chinês que vai ser o output dele. A questão é que, depois de um tempo, o ocupante do quarto chinês, ele não vai saber chinês. Ele não vai aprender chinês. Ele simplesmente vai manipular aqueles símbolos, fazer manipulação lógica, manipulação tática, sei lá o que seja, e ele de fato não vai saber chinês. Ele não vai ter nenhum significado chinês para ele. Então, é o que o Sear ele coloca como assim, as máquinas elas trabalham com inputs e manipulam símbolos que não fazem significado, não tem nenhum significado para elas. Elas não tem nada que vai melhorar ali ou vai para ela poder aprender mais sobre aqueles símbolos.
Então, a questão é que o cara do quarto chinês, assim como a máquina, ela não sabe o que ela está mexendo, ela não entende o que ela está mexendo, não tem significado nenhum. E a pergunta é, por que não tem? Por que ela não compreende? Por que não tem significado? Porque seus pensamentos não são sobre nada. Eles não são nem mesmo pensamentos. Não tem estados mentais. Ele vai associar, o pessoal vai associar muito o pensamento à questão de estados mentais e a intencionalidade, que é aquele conceito do Brentano, que a gente já está acostumado lá, que foi a base depois para o Russell criticar o psicologismo, né? Não há intencionalidade, não tem um pensamento sobre alguma coisa que está além de si mesmo. Então, os pensamentos da máquina não são sobre nada. E é justamente a intencionalidade que dá o significado para o pensamento. Então, complemento ao autor. Ó, a consciência é parte fundamental do significado. Não há estados intencionais inconscientes, nem tampouco compreensão consciente, pois Searle não admite que haja mente sem consciência. Em seu argumento do quarto chinês, o ocupante do quarto manipula os símbolos sem nenhuma consciência, pois não sabe o que está fazendo. Como ele não tem consciência nem estados intencionais, somos nós que atribuímos compreensão metaforicamente ao processo de manipulação dos símbolos em chinês. Então, quem dá significado ao output e acha que está realmente tem alguma coisa inteligente por trás, é a gente mesmo. É nós que estamos dando significado aos outputs, e não a máquina que está atribuindo significado ao que ela está fazendo. E a linguagem humana, ela adquire significado justamente fazendo uma associação entre os símbolos linguísticos e esses estados mentais intencionais. Então, se não existe intencionalidade na máquina, não tem como ela ter uma linguagem, um pensamento, ou mesmo intencionalidade, porque ela não tá pegando algo além de si mesma. Então, dessa forma, a intencionalidade transforma a linguagem em um instrumento poderoso de representação do mundo, para nós. Mas a máquina não tem essa capacidade. E o quarto chinês é um ícone da crítica ao pensamento da IA, a singularidade e tudo mais. Inclusive, até hoje, o quarto chinês ele é um argumento contrário ao pensamento em inteligências artificiais. Porque a conclusão dele é: não há como replicar a mente através de uma máquina digital. Inclusive, eu acho que esse daí é o resumo do livro. Seria um bom resumo do livro essa frase. Assim. E o quarto chinês também se aplica à singularidade. Então, a representação formal do cérebro humano na forma de um software vagando na internet não pode produzir estados mentais conscientes. A base da intencionalidade e da consciência é a vida. Sem o cérebro vivo, elas não seriam possíveis. Então, o Searle acaba associando a questão da consciência, do pensamento em si, ao fato de ser matéria viva, né? Um cérebro vivo, alguma coisa assim. Mais para frente, no último capítulo, o autor vai tentar trazer um plot twist aí com inteligência artificial biológica, né? Então, que eu achei bem interessante, inclusive, eu não conhecia esse conceito. Perguntei para várias pessoas que trabalham na área de biomédica, eles também nunca tinham ouvido falar. Então, achei interessante, uma novidade ali, que é utilizar os próprios cultura de neurônios para montar redes neurais. Então, fazer todo o processo de aprendizado, feedback que existe nos algoritmos de inteligência de aprendizado de máquina para isso também. Então, mas o autor traz uma questão interessante. A gente mesmo, será que a gente não está também no quarto chinês, sabe? Será que o argumento também não se aplicaria para nós? Porque agora o autor ele vai tentar meio que dar uma quebrada no argumento do quarto chinês. No final ele vai dizer que o argumento é redundante, mas então será que o cérebro não nos torna ele realmente nos transforma em alguém diferente do ocupante do quarto chinês? Até hoje a gente não tem uma compreensão exatamente de como o nosso cérebro funciona. Existem aqueles exames de imagem tal que a gente associa alguma funcionalidade a alguma região do cérebro, mas não tem assim dizendo assim, tipo, tal caminho nos neurônios, tal peso, sabe? Isso vai influenciar em tal coisa. Não existe, até porque tem bilhões de neurônios, né, com uma complexidade ainda maior de conexões neuronais, né? Então, a neurociência ela tem problemas análogos ao do quarto chinês. Então, justamente porque não existe essa relação assim, exatamente do que está fazendo ali dentro, sabe?
Então, a correlação entre vida, consciência e significado que o Searle faz também pode ser questionada para o autor. Não sabemos exatamente o que é a vida ou sobre a origem dela. Então, por que a gente está associando a vida, a matéria viva, ao fato de haver consciência? A gente não sabe nem o que é vida em si. No século XX, a biologia começou a caracterizar mais e mais vezes a vida em relação ao código genético. E para o autor, o código genético ele é algo análogo a um programa, a um software, uma linguagem de máquina. Então, existe até cada vez mais uma correlação entre sistemas biológicos e máquinas. Até ele vai pegar ali o próprio Daniel, eu escrevi Daniele, né? Daniel Dennett, ele vai fazer essa correlação que vai vai trazer assim mais e mais próximo aos sistemas mecânicos, dos sistemas eletrônicos também, dos próprios seres vivos. Então, o filósofo como Daniel Dennett sustenta que fenômenos vitais não são necessariamente restritos à matéria viva. Não é a matéria usada, mas esses tipos de recombinação que existe no nosso cérebro e poderia ser replicado no computador que dá origem à vida. Então, a partir dessa aproximação entre seres vivos e máquinas, o autor ele pode ele chega a uma conclusão de que a vida ele é um fenômeno computável. Então, você poderia ter uma vida totalmente digital e tudo mais. Então, os processos vitais eles podem ser replicados artificialmente. Pode ser replicado artificialmente. Perdão, deu uma travada aqui. Deu bug no cérebro, faltou memória RAM. Deu loading na minha cabeça. E depois ele vai passar, logo em seguida, para a questão, mas por que de fato não há significado para o ocupante do quarto chinês? E ele vai resgatar na história, né, assim como o teste de Turing tem precedentes na história da filosofia, essa questão do significado também tem precedentes na história da filosofia, e ele vai trazer para jogar do Wittgenstein, que ele vai tratar principalmente da linguagem, vai tratar de outras coisas também, mas principalmente da linguagem. E ele tem dois momentos na vida dele, né? O primeiro Wittgenstein com Tratatos Lógicos Filosóficos e outro com Investigações Filosóficas, que vai mudar radicalmente a sua ideia de significado. Na primeira, a linguagem é um retrato da realidade que confere significado às palavras e às proposições. Então, são articulações por meio de regras. E no segundo, está relacionado ao uso. Então, não tanto das regras, mas pelo uso mesmo das palavras, que são os tais jogos de linguagem. Então, no primeiro Wittgenstein, o conceito dele de linguagem, de significado, está muito relacionado àquilo que os primeiros pesquisadores de IA utilizaram. Então, o ponto a partir das linguagens de programação era a existência de uma relação simbólica entre mente e a realidade que reduzia o pensamento a um sistema de signos com uma estrutura lógica. Então, a partir desse pensamento, desse conceito de pensamento e linguagem, a gente poderia, por exemplo, utilizar circuitos lógicos para representar proposições lógicas, não circuitos não, lógicos, circuitos digitais. Então surge uma semelhança entre circuitos elétricos e mente. Por exemplo, aqui, né? Aqui é uma tabela verdade, também um conceito introduzido pelo Wittgenstein, né? De proposições lógicas. Tem a proposição P, tem a proposição Q, daí a questão aqui uma condicional, né? CP, então Q. Mas existem, por exemplo, circuitos elétricos, esses daqui, por exemplo, são circuitos digitais, né? Que fazem também operações lógicas. Então tem a operação não, por exemplo, também uma operação lógica, o NAND, o NOR, o AND, o OR. E a partir dessas tabelinhas aqui, você consegue até reproduzir proposições lógicas, até condicional aqui, por exemplo. É bem simples, inclusive. Então a gente consegue transformar proposições lógicas em circuitos. Então, a partir disso, para o autor, existe uma analogia entre circuitos elétricos e mentes. Já na segunda fase do Wittgenstein, o conceito de significado é diferente. O significado ele é determinado pela atividade, pelo uso das palavras e das proposições, que são os jogos de linguagem. E esse conceito é totalmente oposto ao do Searle. O significado é gerado pelas práticas do uso de linguagem, não por estados mentais intencionais associados às palavras e sentenças. Essa diferença de ideias
ele poderia colocar, por exemplo, o Wittgenstein como defensor da IA. Só que não é bem por aí, porque o Wittgenstein conheceu o Turing, e eles discutiram sobre isso, enquanto o Turing ele pensava realmente que as máquinas um dia poderiam vir ter consciência, o Wittgenstein era contrário a isso. Então eles discordavam sobre essa possibilidade das máquinas pensar. E para o Wittgenstein, o significado vem pelo uso. Então por que o ocupante do quarto chinês ele não compreende o que ele está fazendo? Por que não há significado? Há significado, pelo menos para ele, que o autor fala. Mas o Wittgenstein ele diz que não pode existir uma linguagem privada. A linguagem tem que ser algo público, entre pessoas. Passadas, ela deve ter uma natureza pública. Então, o significado ele tem que ser compartilhável, tem que ser público, para que possa ser definido pelo uso. Público quer dizer acessível, não necessariamente natureza social. Então, o autor, aqui acabamos o capítulo 4, né? O autor, nesse primeiro momento, ele vai falar sobre, então, o teste de Turing, sobre os problemas do teste do Turing, ele vai falar sobre a questão do significado para a máquina, e vai acabar mostrando, ó, de fato, não tem como ter significado através para a máquina, porque ela é sozinha, ela não tem intencionalidade, não tem como ela gerar uma linguagem privada. Só que, ao mesmo tempo, você vê que aqui até a gente estava falando, eu e o Luiz agora há pouco, né? Que não tem, às vezes, como você distinguir o que o autor está falando, assim, tipo, ele está apresentando uma ideia das próprias opiniões dele. Porque depois ele vai criticar ainda o argumento do quarto chinês, dizendo que, na verdade, ele é paradoxal, porque a própria estrutura dele já leva a entender que não tem como ter uma linguagem ou pensamento de uma máquina. Então, essa é a crítica que ele vai fazer ao quarto chinês. Tá? Inclusive, se alguém tiver algum comentário agora, a gente terminou o capítulo 4 antes de começar o capítulo 5. Vocês fiquem à vontade, tá? Deixa eu já colocar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só queria comentar assim que é isso, né? Tipo assim, ele começa falando esse capítulo, né? Ou quando ele começa a falar do Searle aí, do quarto chinês, que até hoje, né, continua sendo muito forte esse argumento, né? Uhum. Daí, de repente, daí ele fala que ele resolve, né, com o Wittgenstein, e daí no final ele fala, tipo, né, deixou de ser inatacável. Assim, ele resolveu em alguns parágrafos, ele resolveu aí. E não é, né? Não é assim, tanto que continua realmente até hoje esse argumento muito forte, né? Eu acho que ele deu uma enrolada aqui com o Wittgenstein, mas não convenceu. O que ele queria dizer assim, por exemplo, a premissa sobre qual se apoia o experimento mental do Searle já contém o seu resultado. De uma perspectiva wittgensteiniana, o argumento quarto chinês é redundante, isso é, ele não afirma nada. Na verdade, ele odeia o argumento do quarto chinês, mas também achei que ele foi... Porque a ideia do quarto chinês, ele representa bem uma máquina. Você tem inputs, você tem um processamento de alguma coisa e você tem outputs. Ela não está interagindo ali, ela não tem como apontar para algo que não seja ela mesma. Não tem intencionalidade no pensamento, no estado mental da máquina. Né? Então, para mim, a questão aqui, assim, se ela é redundante, então o próprio conceito de máquina pensar também ali está errado, se for atacar assim, o quarto chinês. Ele está representando de forma precisa até ali como que funciona a máquina. Sim. Pode continuar por mim. Podemos ir? Sobal chegou aí, quer falar alguma coisa? Bom dia, gente. Eu acho que a gente é muito privilegiado, Kiod, de ter alguém que nem você, que está explicando essas coisas, por causa de essa época em que as máquinas conhecem cada vez mais a nós, e nós conhecemos cada vez menos a elas. A gente não faz ideia do que tem nesse dispositivo que a gente está usando agora, para ele funcionar da maneira como ele funciona, e as pessoas vão criando as suas ideias a partir do que elas nem imaginam que possa estar acontecendo ali, né? Mas voltando ao começo, pode ser também que você crie uma explicação sobre como essas coisas funcionam, que seja muito complicada. Então,
o que você trouxe ali dessas explicações, das portas lógicas, ou de você fazer o circuito, fazer o sim e o não, e essas condições, é uma explicação que eu tenho pensado em como apresentar, e eu acho que a maneira como você trouxe fica bastante mais fácil de fazer. Pessoas que não são exatamente da área tecnológica compreenderem sobre significado. Você então pega uma coisa bem simples e chega no significado de uma forma bastante genial, entende? Então eu gostei bastante disso. Na época, na década de 80, estava aprendendo um pouco de assembler, e os primeiros contatos com linguagem de máquina, e foi tão difícil, por outro lado, bastante lógico que fosse daquela forma, e na atualidade eu estou me sentindo assim meio insuficiente para conseguir explicar isso, especialmente para públicos que não manjam nada disso, né? E você me deu uma luz de esperança, assim. Então eu queria agradecer. Obrigado. Sabe o que eu lembrei também? Eu estava lendo uma carta da irmã do Pascal. Não tem nada, só complementando esse negócio que a gente estava falando agora há pouco sobre a relação entre a máquina e a mente, né? E a irmã do Pascal, para quem não lembra ou nunca viu, ela era uma pessoa de uma ordem religiosa, né? E o Pascal, com 19 anos, ele inventou a calculadora, né? A calculadora mecânica. E daí, numa carta dela, ela diz assim: ó, meu irmão, ele conseguiu fazer com que a máquina tivesse pensamentos. Lembrando agora disso, né? Tipo, algo que era exclusivo da mente humana, agora uma máquina pode fazer, sabe? Então, eu achei interessante, assim, que aritmética, né? Sou mais subtrair, né? Então, já parece que já tinha essa relação entre máquinas e cérebros já bem antes até, né? Só comentando isso daí agora há pouco, que o café tá começando a entrar nas minhas correntes sanguíneas, assim, daí o negócio tá andando assim melhor. Tá lubrificando as minhas engrenagens, né? Então vamos lá, gente. O capítulo 5 ele vai trabalhar sobre o problema da ética em inteligência artificial, e depois ele vai fazer uma virada ali para a questão do transhumanismo. Então, no capítulo 3, que foi o Sobol que apresentou, ele fala sobre singularidade. Ele termina assim, mais ou menos assim, cara, singularidade é de fato algo desejável? Os transhumanistas é algo muito desejável. Fala assim, cara, super inteligências, elas vão ser benéficas, elas vão trazer um monte de coisa legal pra gente, a gente vai interagir com elas, vai ser, ó, show de bola. Mas quem assistiu no final dos anos 90 Matrix, né? A gente sempre fica meio de cara com isso. Então, o autor até atrás, né? É uma aposta arriscada isso, porque a gente pode perder o controle das máquinas. E se a gente perder, o que vai acontecer? Então, por exemplo, né, como que a gente poderia evitar que, se a gente perder o controle das máquinas, ou evitar perder o controle das máquinas, né? Uma das soluções é criar leis para inibir as agressões. Mas a gente lembra do Eu, Robô, né? As 3 leis lá da robótica do Asimov, na verdade, foram a base para a superinteligência tentar destruir o mundo, ou pelo menos derrubar a sociedade. Ou outro ponto também, que é criar pontos cegos no código da IA, para que ela não agrida, não mate alguém. Só que, por exemplo, tem esse quadrinho aqui que eu gostei bastante, chama Alma, que também é de um mundo distópico, onde uma inteligência artificial conseguiu reverter isso daí, e ela reprogramou todo mundo. Então, é passível de ser reprogramado, deixar pontos cegos em código. Até porque, né, existem algoritmos que conseguem se corrigir. Então, poxa, realmente não tem muita solução para isso. Outra possibilidade seria incluir princípios éticos, mas aí começa a ser uma trabalheira, né? Porque, por exemplo, está relacionado à questão da consciência e tudo mais, né? E para os transhumanistas, as máquinas, a singularidade, ela vai ser muito mais éticas até que os seres humanos. Ó, uma ética da singularidade deve começar por indagar que tipo de atitudes e comportamentos será aceitável nas relações com uma máquina cuja inteligência equipara a de um ser humano. Contrariamente a David Chalmers, que foi aquele cara do artigo lá que trouxe à tona a ideia da singularidade, né? Que o Kurzweil tinha escrito, e foi o Chalmers que publicou no artigo depois.
o filósofo Nick Bostrom, um dos maiores transhumanistas contemporâneos, sustenta que máquinas superinteligentes poderiam ser agentes éticos superiores aos seres humanos. Então, uma ética da singularidade, ela tem dois lados. Primeiro, né, da mesma forma que a gente se pergunta sobre a relação das máquinas com a gente, né, se elas farão algum mal, a gente tem que se perguntar também se no nosso desenvolvimento de máquinas inteligentes, a gente não pode estar trazendo algum sofrimento às máquinas, né? Então, é uma preocupação interessante. Assim, se você for parar para pensar num ponto de vista de que as máquinas podem ter consciência, né? Só que no futuro elas vão olhar para a história e falar assim, tipo hoje com a escravidão, né? As pessoas olham para o passado e algumas têm ressentimento até hoje desse período, né? Só que elas não vão olhar as máquinas vão olhar para o passado e falar assim, poxa, a humanidade fez tudo isso com a gente aqui, olha, usou a gente dessa forma. Não, também não vai ter um tipo de ressentimento, pensando agora nisso, né? Então, essa preocupação com a ética em IA, ela é bem antiga. Ela não tem nem relação assim com hoje em dia, assim, essas discussões com supercomputadores e tudo mais, né? Ela já aparece, por exemplo, nas 3 leis da robótica do Asimov. Eu coloquei elas aqui, mas eu vou passar porque todo mundo já assistiu Eu, Robô, né? Então, tem até um termo, que é a roboética, que é um tipo específico de ética que rege as relações entre humanos e máquinas inteligentes. E existiu, por exemplo, em 2004, uma comissão que escreveu a Declaração Mundial dos Direitos dos Robôs. Ela foi escrita no Japão, em Fukuoka. E interessante ter sido no Japão, porque no Japão existe uma demanda muito grande, por exemplo, para cuidadores, né? Porque a população está ficando cada vez mais velha, né? Não tem tanto o crescimento vegetativo já está abaixo de 2%, né? Que 2% é o mínimo para manter uma população. Então, no Japão existe um investimento muito grande para robôs humanoides para ser cuidadores. Então, robôs humanoides que simulem emoções para trabalhar com idosos, para trabalhar com pessoas com deficiência e tudo mais. Mas será que poderia, nessa relação entre os seres humanos e essas máquinas humanoides, a gente poderia ter, por exemplo, empatia? A gente poderia criar um certo vínculo, um certo laço com essas máquinas? Para o autor, isso já ocorre. Daí ele dá um exemplo, por exemplo, você compra um carro ou ganha um carro de alguém, existe um vínculo ali com aquela máquina e tudo mais, né? Mas como as pessoas se sentirão ao interagir com coisas? Que existe um vínculo, de fato, ganhei um violão. Na verdade, você ganhou aquilo lá tem toda uma história, está relacionada com a tua família, com o teu aprendizado e tudo mais. Mas você não está interagindo de fato com o eletrodoméstico, né? Mas como que vai ser? Como que as pessoas se sentirão em interagir com coisas com emoção? Então, certamente, a simulação de emoções nessas máquinas e o formato físico parecido com o dos seres humanos reforçará nossa tendência a incluí-las na esfera da responsabilidade moral. Mas será que isso é suficiente para que aceitemos ter obrigações morais com as máquinas? Tipo, a máquina, um robozinho fala assim, ó, não me desligue. Daí se você desliga ali, você vai ficar pensando, poxa, matei o robô, sabe? Será que isso vai ser o suficiente para a gente ter essa obrigação moral? Porque a questão não é simplesmente a máquina ter ou ter um laço, mas uma obrigação moral como a gente tem com o nosso vizinho. Meu vizinho fuma, eu não vou lá dar um tiro nele. Tem uma obrigação moral ali. Mas se dê vontade. Por mais que dê vontade. Depois, tá gravando, né? Não, eu vou ter que apagar essas provas aqui, ó. Será que aparece o cara baleado aí? Depois vão usar esse vídeo contra mim. Então, nem todo robô tem aparência humanoide também. A gente tem que levar isso em consideração. Muitos nem têm corpos físicos, são simplesmente uma IA ali, tipo um chat GPT da vida. Isso dificulta o desenvolvimento de empatia, ou ainda ter obrigações morais. Eu trouxe esse é um quadrinho japonês, né? Que só para trazer uma ilustração. Então, nesse mundo aqui tem o desenho também. Foram criados robôs humanoides chamados Persocom. Então, o que acabou acontecendo é que as pessoas começaram a interagir mais com os robôs do que com os outros seres humanos. Eu achei a crítica que eles fazem bem interessante. Inclusive, tem um capítulo que uma professora, ela está
sentado assim no parquinho, daí ela fala assim, eu fui para casa, mas meu marido esqueceu que ele é casado comigo, ele tá lá conversando com o robô, deu que aqui não faz diferença, sabe? E eu achei interessante, porque trazendo assim um insight desse experimento mental da ficção científica, né? Será que se a gente criasse realmente máquinas humanoides para interagir, ter esse cuidado, como que seriam as nossas relações? Por exemplo, com um idoso que a gente às vezes vê como um fardo, né? A gente coloca um robô lá para cuidar dele. Será que no final das contas a gente duas coisas, né? A gente vai lembrar que tem um avô, tem uma avó, tem alguém e esse avô e avó, será que ele vai querer ter relação de volta com os netos e tudo mais, sendo que tem alguém ali que vai 24 horas para atender as suas necessidades, é uma pessoa perfeita, não tem dor de cabeça, não tem nada. Então, eu achei legal a reflexão que esse quadrinho traz aqui para essa ideia da empatia. Existe também o problema da robotização, porque cada vez mais a gente está delegando decisões às máquinas. Desde um trabalho acadêmico, né, que a gente sempre vê quem está hoje em dia, né, quem é professor tem que mandar fazer apresentação também, porque os alunos vão usar a IA para fazer trabalho, e às vezes eles não vão dar aquela lida no trabalho para garantir que o negócio está realmente bom. Então a gente está delegando cada vez mais as decisões, e os robôs estão ficando cada vez mais autônomos. Então eles não precisam tanto da nossa supervisão, dos nossos inputs para conseguir chegar em alguma conclusão, chegar em algum output. E esse aumento de autonomia, ela traz duas consequências. Primeiro, uma diminuição do nosso controle em cima das máquinas e também um aumento da imprevisibilidade de uma máquina. Ela pode tomar decisões de que a gente não está ciente. Eu não sei aqui quantos conhecem o canal Universo Programado, mas eu acho muito legal para quem quer aprender sobre IA, porque ele faz vários vídeos didáticos, assim, mostrando, por exemplo, a IA aprendendo a estacionar um carro. Daí ele faz um simulador assim e vai treinando a IA até ela aprender. E ele sempre fala assim, olha, essa decisão eu não estava prevendo aqui. A IA explorou um bug, não sei o quê, ela explorou um conceito, não sei o quê. Coisas assim que a gente não prevê como programador que vai acontecer e acontece. Então isso é um negócio que está relacionado à própria autonomia do algoritmo. Além disso, há computadores capazes de mudar a própria programação. O autor não traz ali um exemplo do que isso seria, tá? Os únicos algoritmos que eu conheço que podem fazer isso são os algoritmos de aprendizado de máquina. Não sei se é isso que ele está querendo dizer, ou se ele está querendo realmente dizer que o algoritmo foi lá e corrigiu o código-fonte. Então, eu não sei dizer se é isso. Mas, se for o primeiro caso, isso acontece mesmo. Tá? Mudar a própria programação, aprender alguma coisa, tomar uma decisão. Então, a autonomia, ela passa a ser um fundamento para uma obrigação, uma responsabilidade moral da máquina. E ela está relacionada às máquinas fazerem escolhas. E a gente, no capítulo anterior, a gente falou que não existe consciência na máquina. Mas isso não importa, porque a gente também toma decisões de forma inconsciente o tempo todo. E a gente é responsabilizado moralmente por isso. O autor até traz esses exemplos assim. Então, além disso, fabricantes estão cada vez mais enfatizando a autonomia, até mesmo para não se responsabilizarem por eventuais problemas. Por exemplo, uma Tesla, que tem um carro autônomo, com uma IA, atropela uma pessoa, ela vai falar assim, não, cara, não fui eu que programei, foi a IA que chegou nessa conclusão, entendeu? Então ela joga a responsabilidade legal e moral em cima do algoritmo. Aí, agora foi. Como elaborar uma ética, então, para seres inteligentes, autônomos, com comportamento imprevisível, mas sem subjetividade, porque não tem consciência? Então, para programar as leis, as máquinas deviam ser capazes de compreendê-las, que é o problema do quarto chinês, que ele ainda é um empecilho. Por mais que o autor tenha metido o pau no quarto chinês no final, ele é uma pedra que ele vai carregar para o resto do livro. Então, a incapacidade de compreender regras morais se traduz, no caso das máquinas, na impossibilidade de usar a intuição ou simplesmente o bom senso para resolver dilemas éticos. Não existe regra ética e moral para tudo.
Não existe. Até na escola dominical, 2 semanas atrás, a gente estava falando disso, que as pessoas olham, por exemplo, para a Bíblia para achar regras para a vida inteira. Mas a sabedoria cristã que resolve 80% dos nossos problemas éticos. Não é regras escritas. Para as máquinas é a mesma coisa. Não tem como eu programar lá todas as regras possíveis de moral e ética e achar que vai estar tudo bem. Não é assim. É muito difícil. São situações que estão cada vez mais surgindo problemas diferentes. Então, uma solução parcial que o autor traz é a simulação de neurônios espelhos. Neurônios espelhos são aqueles relacionados à empatia, você copiar o comportamento dos outros. Dá uma procurada no Google, só para não dizer que eu não sabia o que era. Só que tem um problema também, né? Porque a gente não sabe como é que funciona isso. Então entra no mesmo problema que a gente está discutindo desde o outro capítulo. A gente não sabe o que é a tal coisa e a gente está tentando simular e está tentando dizer que existe. A gente não sabe o que é a mente. A gente está dizendo que vai tentar simular. O autor daí ele dá um salto aqui e ele vai falar, por exemplo, do aumento da complexidade ética ainda no caso de híbridos humano-máquina. Então, um ciborgue, ou um androide, ou mesmo, não só o robô, né? Então, seria a solução para alguns transhumanistas, porque a gente não perderia espaço para as máquinas, no futuro, caso as máquinas quisessem dominar tudo, né? E eles têm algumas estratégias para essa simbiose entre máquina e seres humanos. A primeira, por meio de próteses, por exemplo, a inteligência, a gente tem o chip cerebral, que é um tipo de prótese. Ou a outra solução seria intervenção genética. O programa transhumanista de melhoramento, ele já começa antes de ter essa discussão sobre domínio de máquinas, com os profetas ali do transhumanismo, que é o Huxley, o Haldane e o Barnum. Em 98 tem a Declaração Transhumanista, que a gente até viu no outro livro que a gente viu lá sobre o transhumanismo e a imagem de Deus. Aí tem aqueles princípios da liberdade morfológica e tudo mais. Então, a grande aposta do transhumanismo é na intervenção da evolução humana. O projeto transhumanista, dos transhumanistas é direcionado de forma eficiente, em negrito ali, ênfase nessa palavra, pelo controle de mutações desnecessárias. Então, a dificuldade da melhora genética, e existe uma dificuldade da melhora genética, até, de novo, a gente não sabe exatamente quais são os genes relacionados para isso, como que eles se relacionam com outros e tudo mais. Então, uma complexidade muito grande. E o autor aposta no desenvolvimento de nanotecnologia. E não só isso, mas da relação da nanotecnologia, engenharia genética e uma IA. Uma IA super potente para reescrever o código genético humano. Olha que louco. Isso daqui eu até tive um certo. Foi assim, falei, meu Deus, o cara viajou longe aqui, né? E é legal assim que ele coloca como se fosse uma coisa super bacana, e eu fico com super medo. Então, a enorme quantidade de dados gerados por esses nanobots, dentro analisando o genoma humano, exigirá uma inteligência maior do que a humana para computá-los. Mas poderemos contar com a ajuda das superinteligências. A inteligência artificial ajudará a reescrever o código genético humano, tornando-nos mais inteligentes e capazes. Supercomputadores poderão recalcular e apressar o curso de mutações que sejam benéficas para o cérebro humano. Esse é o grande salto esperado da combinação entre engenharia genética, nanotecnologia e inteligência artificial. Então, ali a tríade do demônio, né? Do jeito que ele coloca. Então, além da inteligência, também uma coisa que faz parte da agenda transhumanista é o aumento da longevidade. As pessoas viverem mais através da ciência, da tecnologia e tudo mais. Esse rapaz, que eu vou chutar o nome dele, eu acho que é Savulesco mesmo que se fala, ele fala que para a gente misturar o nosso código genético com de espécies que vivem muito mais. Por exemplo, tartaruga, sabe? Tartaruga galáctica, 200, 300 anos. Algumas espécies de água-viva que são praticamente imortais. Aquele tubarão da Groenlândia que tem 600, 700 anos, sabe? Ele fala para a gente misturar o nosso código genético com dessas espécies. Porque o homem é indeterminável. E, portanto, podemos também nos misturar aos elefantes para expandir a memória, e às corujas para ter uma visão, melhorar a visão no escuro. O que é isso? Você mandou aqui, Luiz?
Não, é só quem quiser, tiver curioso, é uma crítica que eu e o Lucas, um cara do direito, que a gente fez essas ideias, que ele vai começar a apresentar aqui também, do Uhum. Savolesco e de outros, que é o melhoramento cognitivo, essas doideiras aí que ele vai falar. E foi legal que a gente escreveu esse artigo e a gente publicou numa revista. A gente ficou assim com medo, né? Vamos ver, né? Publicar numa revista de ética que é super, super badalada, assim, a revista e tal. E é A1, né? Um nível mais alto, assim, de, de revista. E aí a gente conseguiu publicar lá, foi bem legal. E a gente mete o pau nos transhumanistas aí. Tipo o Savolesco, a gente cita direto o Savolesco. Que legal. Eu já baixei aqui. No entanto, há riscos envolvidos em tudo isso. Né? Existe, então, uma crítica que o próprio autor faz ao programa transhumanista. Por exemplo, né, esse aumento de longevidade traz problemas sociais. Não sei quantos assistiram esse filme, o In Time, com o Justin Timberlake. Nunca assistiu? É uma galera que consegue... Teve uma modificação na genética humana e as pessoas vivem praticamente para sempre. Só que a moeda de trabalho é o tempo de vida. Então tem um reloginho, todo mundo nasce assim, que vai contando e você vai tipo, vou tomar um café. É 10 segundos do tempo de vida. Só que todo esse sistema é feito para que algumas pessoas com muito dinheiro sejam imortais, às custas da morte de pessoas mais pobres. Mas por quê? Se as pessoas vão viver mais ou para sempre, o problema do superpopulação é realmente real. Então tem que ter uma forma de você fazer uma limpeza, acaba zerando até uma limpeza étnica ali, né? Só que no caso uma limpeza social. Os pobres, para os ricos poderem viver mais. Por outro lado, o autor faz um contraponto. Viver mais ajudaria as pessoas a se comprometerem a programas de longo prazo. Por exemplo, preservação do planeta, aquecimento global e tudo mais. A intervenção genética, ela também parece ser uma forma muito arriscada de aperfeiçoamento. A gente não tem controle sobre os resultados. Além do mais, assim, fazer uma intervenção genética hardcore na humanidade ia diminuir a biodiversidade, ia diminuir os genes disponíveis para caso, por exemplo, acontecesse alguma coisa, né, pensando em seleção natural, as pessoas pudessem sobreviver, a espécie humana pudesse sobreviver. E, por fim, isso também é muito importante, ele cria uma linha divisória permanente entre dois tipos de seres humanos, aqueles modificados e aqueles que não são modificados. Na cultura pop, a gente tem esse desenho aqui, que é muito legal, que é o Gundam Seed, que justamente explora isso. As pessoas, para poder viver no espaço, elas tiveram que passar por, os filhos delas, né, tiveram que passar por um aperfeiçoamento genético, então elas são mais fortes, mais inteligentes, elas vivem mais, têm menos doenças e tudo mais. Só que isso cria um baita de um ressentimento, porque essas pessoas modificadas começaram a achar que elas uma nova espécie de humanidade, e começaram a desprezar os naturais, e os naturais olhavam para aquelas pessoas que escondiam fazer tudo com pouco esforço, com muito ressentimento. Então isso acabou eclodindo numa guerra. E isso é bem legal. Eu gosto desses experimentos mentais da ficção científica. Então, uma alternativa à manipulação genética é o uso de próteses. E já há projeto de próteses eletrônicas, mecânicas e tudo mais para recuperação de membros ou funcionalidades perdidas. Só que elas não visam a ampliação de capacidades. É aquilo que o Habermas chamou de eugenia negativa. Ela é eugênica porque ela não é para todo mundo. Tá? E para o Habermas é muito fácil ir da eugenia negativa, ou seja, simplesmente a recuperação e a substituição, para uma eugenia positiva, que é a ampliação. No entanto, os transhumanistas eles alegam que o uso de hipertecnologias, né, são essas tecnologias disruptivas que a gente está falando aqui, ela não é eugênico, elas são para todos, há acesso a todos. A dificuldade que o programa de aperfeiçoamento transhumanista enfrenta é que, pelo menos inicialmente, eu gostei muito desse pelo menos inicialmente que o autor teve que colocar, o preço das próteses e das intervenções genéticas para expandir a inteligência serão muito altos. E o que pode levar a humanidade a uma divisão, ainda mais drástica do que vemos hoje entre classes sociais. Então, e a linha que separa a ampliação da recuperação, ela é muito tênue. Porque, por exemplo, né, eu fiquei cego, coloco um olho biônico. Poxa,
vai que eu enxergo melhor do que eu tinha antes, sabe? Então, é uma recuperação, mas também é uma ampliação. Então, é muito difícil você dizer assim, putz, até onde eu posso ir, tá? E a mais vantagem no uso de prótese para o autor, porque se der ruim, a gente pode voltar. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Porque tá dando ruim com celular, com rede social, um monte de lugar, a gente não vai voltar. A partir do momento que fez isso, abriu a caixa de Pandora. Inclusive, só o fato de existir essa possibilidade, esse método de fazer isso, já era, já mudou. Não tem como mais voltar atrás. Então, eu acho um pouco otimista e ingênuo da parte do autor essa frase dele aqui. Então, seguindo nessa linha de poder, de retroceder, por que não utilizar drogas potencializadoras, né? Drogas que vão deixar mais inteligente, tipo Ritalina, sabe? Deixar mais focado e tudo mais, né? No entanto, diz o autor, uma das consequências do uso desses potencializadores químicos poderia ser a perda gradativa da distinção entre estados de consciência normais e alterados. Ou seja, não existe mais assim, tipo, o normal já é eu usando essa droga, já é eu mais inteligente, já é eu mais focado, já sou eu mais assim, né? E uma coisa que ele não traz aqui, mas também que é importante, é que todas essas drogas têm efeitos colaterais. Todo medicamento tem efeito colateral. A questão é que o efeito colateral, às vezes, ele é mínimo, né, a possibilidade de você ter, mas o médico, alguma coisa que vai te prescrever aquilo lá, às vezes ele vai te prescrever outros medicamentos para combater os efeitos colaterais. Então, muito ingênuo também da parte do autor dizer que, não, dá para a gente tomar um remedinho ali, uma coisinha que vai te deixar mais inteligente e achar que não vai ter nenhum efeito colateral. Mesmo, por exemplo, né, hoje em dia que as pessoas estão cada vez mais com dificuldade para dormir, existem drogas que fazem isso, né? Em vez de você ter uma higiene do sono, você pensar nos limites do teu próprio corpo, por que você não toma um Zolpidem da vida? Ou por que você não toma uma outra coisa? Só que tem estudos que mostram como que isso é viciante e isso, a longo prazo, destrói a tua própria capacidade de dormir naturalmente. Então são coisas assim que são importantes de trazer. E só o uso de drogas potencializadoras de dizer assim, depois dá para parar. Às vezes você não pode parar depois. É muito difícil isso. Existe uma certa otimismo do autor, esse daqui é o último slide, né? Acabou, gente. Por que a gente tem que ter essa necessidade de intervenção? Primeiro, ele fala que isso é um argumento transhumanista, né? Uma intervenção, ela poderia deixar a gente mais altruísta e mais empático. Tanto que alguns transhumanistas defendem, por exemplo, o uso de drogas como um hormônio ocitocina para deixar as pessoas mais empáticas, por exemplo, uma reunião da ONU, sabe? Evitar guerras. Ou outra ainda, a melhoria do corpo mesmo poderia nos ajudar a lutar contra as mudanças climáticas. Então, a gente ser mais tolerante a determinados tipos de alimento que a grande população não consegue, sabe? Por que a gente não pode identificar qual que é o gene que nos dá nojinho ou nos impede, por exemplo, de comer insetos e vai lá e modifica porque a gente tem mais fonte de alimento, sabe? Então, ele tem esse certo otimismo. E eu achei, isso até eu estava comentando com o Luiz antes, né? Eu achei essa frase dele, esse parágrafo dele muito preocupante, porque como é que um professor de filosofia fala um negócio desse, né? Essa situação de sobrevivência, muito provável num futuro breve, mostra que o aperfeiçoamento não será apenas desejável, mas necessário. A mudança climática ocorre num ritmo mais acelerado do que a adaptação do corpo humano. Teremos de apressar as modificações do nosso corpo se desejarmos que a espécie Homo sapiens sobreviva mais algumas décadas. Nesse cenário, discutir a viabilidade ética dos aperfeiçoamentos seria fútil. E uma ética transhumanista corre o risco de se tornar obsoleta antes mesmo de ser formulada. Então, cara, só vai. Basicamente isso que ele está dizendo. Só vai. Dá para mudar? Muda. Não precisa discutir esse tipo de coisa. Vai dar ruim depois? Não tem problema. A gente se vira, sabe? Eu achei isso muito preocupante. Muito preocupante mesmo. E com isso eu termino a minha apresentação. Mas essa frase, eu achei... Primeira vez que eu vejo um cara de filosofia dizendo que a gente não deve discutir algo em prol da tecnologia. Foi a primeira vez. Eu vejo muito engenheiro falando isso. Até porque eu sou da área de engenharia. Mas o contrário eu nunca tinha visto. E é isso aí. Tá aberto aí os comentários. O que vocês acharam dos capítulos? O que vocês querem discutir? Bora lá. Exatamente. Esse é o...
temor. A ideia, quando eu escolhi, né, esse livro, eu pensei, vou colocar, porque acabo escolhendo livros mais pessimistas, né? Aí gosto mais dos livros mais pessimistas e críticos, né, do que quando os caras são otimistas com tecnologia. Porque é bem isso, assim, para mim. Sempre parece muito inocente, assim, os posicionamentos, né, do pessoal. Quando o pessoal é otimista, né, o Harari. Outro dia, eu não sei, Daniel, se você conseguiu ver depois, ouviu na hora lá a fala do Kuckelberg, né, que até foi bem pequena, né, pelo menos a parte dele, assim, a apresentação. Daí depois as pessoas falando, né, principalmente uma primeira que falou, assim, que ela é super responsável ali ou até o grupo que estava organizando, né, o CGI lá, que é o Comissão Gestora da Internet. Os caras são Comissão Gestora da Internet. A mulher, assim, com os comentários desse tipo, assim, sabe? Tecnologia é neutra e tal, né? A gente faz o que a gente quer com a tecnologia, a gente pode usar para o bem e para o mal e tal, né? E o Hilberg falando justamente o contrário. Eu gosto muito mais, né, assim, tipo, do Kunkelberg e tal. Pô, até poderia ser o livro para a gente ler o próximo, né? Esse Ética de IA, que é fantástico, né? Esse livro. E aí você vê, assim, até eu escrevi assim, pensa esse cara, assim, trabalhando em políticas públicas, né? Com essas ideias, assim, né? Tipo, defendendo essas ideias, né? Você dá muito medo mesmo, assim, né? Dos caras, tipo, não, olha, né? Vamos lá, vamos tentar, né? Qual é o problema, né? Vamos, né, fazer as coisas. Então parece que é o que muitos autores, né, da filosofia da ciência critica, né, o próprio Werker, lá, né, os outros autores também, lá naquele Filosofia da Tecnologia, né, os caras fazem esse acordo fáustico com a tecnologia, né? Tipo, vamos lá, vamos abraçar a tecnologia e depois a gente vê, né, os problemas, né? Tipo, bem isso assim, tipo, não tem por que discutir, é fútil discutir, né? Porque tem que ser feito, não tem como. Então, eu vejo assim muitas pessoas pensando assim, sabe? Desde de engenheiros e tal, e pessoas às vezes que não são relacionados diretamente, assim, né? Mas gosta de tecnologia, com essa visão desse jeito, assim. Vamos simplesmente aceitar, é o futuro, não tem que. Parece que não pensam, né, nos impactos. Então ele começa, como você disse, né, outro capítulo lá, falando, ficção científica é um experimento mental. Mas, ó, a ficção científica está aí alertando, né, para os perigos desde, sei lá, século XIX aí, né? Eles têm vindo alertando os problemas e, não, tá, vamos lá, vamos abraçar a tecnologia. Eu até estava procurando um filme, eu não lembro o nome do filme. Esse maldito esse filme em TV aberta que não aparece, que eu não lembro o nome do filme. Mas era também num mundo que já tinha as próteses melhoradoras, né, não aperfeiçoadoras, não é simplesmente de substituição, mas ela fazia os dois, né? E daí o que acontecia? As pessoas não conseguiam pagar. Daí, e aí? Você não consegue pagar, porque numa casa eles te tiram da casa. E o que acontece se você não pagar a prótese do teu coração? Eles vão tirar o teu coração daí? Sabe, são uns problemas assim que são importantes a gente discutir antes de fazer, porque são a vida das pessoas que estão em risco. Não é simplesmente uma coisa boba, né? E tá aí a de ficção científica. Realmente tem cada distopia maluca. Eu acho que é difícil uma utopia, né? É muito difícil. É sempre mais negativo, né, nesse sentido. Sim, sim. A gente acabou de ver, eu vi em família, né, eu vi com meus filhos, aquele Feios, né? Eu gostei Minha daquela, filha só que que é quis bem ver. adolescente. Sim, super adolescente, as músicas, né, assim, tipo, é bem adolescente. Mas é legal, assim, porque, né, faz pensar, inclusive, um pouco. Inclusive, eu achei, assim, que eu tinha curiosidade de ler os livros, né, que é baseado nos livros. Mas daí ele cita um livro, ela tá lendo um livro no começo lá, que é o Walden, né? Até eu estava mostrando para os meus filhos, deixei para lá. Tava mostrando para eles, olha, esse livro que eles estão citando aí no filme, e que é do Thoreau, Henri David Thoreau, que o cara pega e aparece no filme, né? Mas o cara é tipo uma crítica à tecnologia, o livro, né? Porque o cara pega e vai pro meio do mato, viver numa cabana, lá ele fica vivendo, tipo,
sei lá, 2 anos na cabana, mas ele recebe pessoas, as pessoas vão lá visitar ele e tal, sabe que ele Uhum. mora lá no meio do mato e tal. Mas o mínimo possível de tecnologia, assim, tipo, né, sem, por exemplo, coisa musical, né, que tinha, Uhum. né, que era século XIX, né, o mínimo possível o cara fica lá, e aí ele vai, é tipo um diário, o livro é um diário, assim, filosófico dessa vida dele, que ele vai refletindo sobre as coisas, bem legal, assim. Inclusive, eu acho que é daquela mulher que publicou o livro falando sobre Alone Together, Uhum. A esqueci o Sherry nome Turkle? dela, Sherry Cher Turkle? Turkle. Isso. Ela tem um outro livro que é Reclaiming Conversation, e na capa tem 3 cadeiras. É a homenagem ao esse livro, inclusive, porque ele faz isso, assim, tipo, o Henri Thoreau, ele coloca 3 cadeiras, né, senta a pessoa e a ideia é, tipo assim, não, vamos discutir frente a frente, vamos conversar frente a frente, e era assim que ele conversava, porque você é dessa forma que a conversa era melhor. Tipo, ele estava falando nesse século XIX, não tinha Uhum. celular, não tinha nem, tipo, nem telefone ainda. E ele fala da importância da conversa e tal, de ver os pontos de vista das pessoas. É muito legal, assim. E aí né, esse filme aí é legal porque o Feios que faz essa crítica, né, a essa transformação, ao transhumanismo, inclusive, né, tipo, que legal, vou ficar mais bonito aqui, então eu posso escolher minha aparência, né, só que aí tem todo o, os efeitos colaterais disso, né, então é legal para adolescência, porque hoje em dia, né, com filtros Instagram e tal, né, e é bem irônico. No livro você não percebe muito isso, né? Mas é mais descritivo e tal. Mas no filme tem assim, você vê que é bem um filtro desses filtros de Instagram, né? Inclusive eu mostrei para meus filhos assim, olha esse cara aqui, o personagem principal lá, né? Que fez um dos principais, né? Que fez a operação, parece aquele Ken humano. Não sei se vocês já viram Uhum. isso, né? O cara Aquele fez um rosto, monte de, o aquele cara fez um rostão monte de harmonizado. operação. O cara fez um monte de operação para ficar parecendo com quem, assim, ficou um negócio ridículo, horrível, assim. E E o cara depois, lá no filme parece ele. e depois tem a operação para melhoramento, né? Ficar mais forte e tal, né? Que é para virar super soldado. É, é, O Cid colocou um negócio aqui, Adriano, essa ideia de transhumanismo está ligado também à criogenia? Daí falando também em droga, só lembrei do uso do nazismo Segunda Guerra nos chamados super soldados. é. Assim, né? Eu acho que sim, tem um pouco nessa criogenia, né? Essa questão do você viver mais tempo depois, né? Você congela para você reviver depois. Para quê, né? Assim, é um pensamento. Inclusive surgiu, né? Ali essa ideia da criogenia surgiu justamente no momento que estava surgindo o transhumanismo, né? Surgiu na Rússia. Então os caras depois congelaram, né? Congelaram lá, não é congelado que eles fizeram, né? Mas embalsamaram, né? O Stalin e tal, né? Mas já tinha essas ideias assim de vamos congelar. Enquanto a gente não tem a pesquisa, né? Para viver para sempre, não tem a tecnologia, a ciência ainda disponível, a gente congela para daqui a pouco a gente ter essa tecnologia e voltar, né? Inclusive as duas coisas juntam, né? Aí do Cid no Capitão América, né? O cara É, congelado e a droga, né? O serum lá, né? sim. O que eu estava pensando também agora que o autor está falando ali do melhoramento da união, né? Engenharia genética, nanotecnologia e inteligência artificial, né? Vê como é que é um negócio mega otimista, né? A gente está falando desde eu não sei qual capítulo do problema mente e cérebro, que a gente não sabe exatamente o que é a mente, né? A gente fala assim, ó, a gente não sabe exatamente quais são os genes relacionados o que é a consciência, a gente não sabe quais são os genes relacionados à inteligência, mas a gente quer mudar tudo isso daí, ó. A gente tá falando aqui, a gente não sabe o que que é, mas a máquina vai ter também. A gente não sabe como é que a gente vai ficar mais inteligente, mas a gente vai ficar mais inteligente também. É um otimismo muito ingênuo e até muito perigoso. Eu tenho um certo medo disso, porque, principalmente nessa questão do uso de medicamentos, né? Que a gente está mexendo com coisas no nosso corpo que a gente não tem plena consciência do que é. E hoje em dia, né, cada vez mais as pessoas estão tomando remédios para melhorar a concentração, melhorar o desempenho acadêmico, para dormir melhor, então para ficar mais forte. Só ver a galera usando os veneninhos aí. Eu não sei quantos vocês que acompanham esse mundo fitness, né?
mas tinha um personagem, um influencer chamado Marcão dos Venenos. E esse era o nome mesmo. O cara era um monstro, assim, gigante, assim, sabe? E ele tomava tudo que é tipo de medicamento de esteroides anabolizantes, o cara tomou. E no começo do ano ele quase morreu. Ele ficou 2 meses internado, teve que passar teve falência renal, teve falência em vários órgãos, ele quase foi de arrasta para cima, cara. E justamente, Caramba. e o cara ele é um pouco mais velho do que eu, deve ter uns quase 40 anos, mas o cara assim acabado, assim, parece que ele tem uns 60, 70 assim, de uso de medicamento para ficar mais forte. Ele quase foi dessa para melhor. Então, assim, por mais que existam medicamentos disponíveis hoje, né, a gente está a gente está usando eles como caminho mais fácil para atingir um determinado patamar irreal, né, idealizado, e a gente está se matando. Ou os Estados Unidos agora com a crise de opioides, né, as pessoas estão viciadas em analgésicos. Então, eu não quero sentir essa dorzinha aqui, tomo um baita de um medicamento. E agora também, viciados. Eu estava vendo um vídeo do Olá Ciência, que é um cara biomédico, acho que ele mora na Austrália, mas ele é brasileiro. E ele fez um programa lá de 20, 30 minutos falando sobre medicamentos para dormir. E de como que isso, a longo prazo, ele deixa as pessoas incapazes de dormir sozinhas, sem medicamento, e também gera dependência. Então, tudo isso são medicamentos que as pessoas estão usando hoje como potencializadores e ninguém está levando em consideração o rebote, né, o efeito contrário. E eu sinto que o autor traz essa mesma ideia, sabe? Essa ideia meio popular, assim. Tipo, a gente vai ter disponível isso. Tá, mas e o efeito colateral? Você está mexendo com coisas muito complexas. Uma complexidade muito ferrada. Você mexe e o nosso corpo é um negócio muito complexo. Você mexe num negócio hormonal aqui, você ferra mais trocentas mil coisas. Né? Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho os hormônios tudo ferrado. É um hormônio ferrado que causa trocentos mil problemas. Eu não consigo dormir direito, tenho queda de cabelo, problema de engordar, tudo isso, sabe? Então, eu acho um pouco ingenuidade até a forma com que ele apresenta as coisas. Sim. Esse Savolesco também, né? Esses caras. O Savolesco era do mesmo tipo departamento do que o. Eu esqueci aquele cara do super inteligência lá, que é em Oxford, fechou até. Era um instituto lá de transhumanismo em Oxford, que era liderado, aí tava todos esses caras lá, assim, daí fechou. Mas e você vê assim, as ideias dos caras são muito assim, desse nível de inocência, assim, tipo, olha só, vamos deixar as pessoas. A gente descobriu, né, agora o lugar no cérebro responsável pela moralidade. Então, se a gente só mexer aqui, né, aumentar a moralidade, as pessoas vão ficar mais morais e tal, vão resolver os problemas. Sabe, assim, tipo, não pensa nas consequências, né, parece que eles não estudaram filosofia da ciência, né, ou história da ciência mesmo, de ver que daqui 20 anos, daqui 10 anos, 20 anos, a gente descobre que o que a gente sabia é errado, né, por exemplo. Né? Não era toda a verdade. Tipo, a gente chamava um tempo atrás de neurônios que a gente não entendia para que serviam, né? Mas de neurônios não, DNA, né? Partes do DNA que a gente chama de DNA lixo. A gente não entende, não serve para nada, então se chama DNA lixo. Daí você vai ver, não, foi bem importante, né? Na história da evolução humana, e é bem importante a gente compreender algumas coisas e tal. Daí, assim, parece que não aprendem nada, assim, né, com a história da ciência. E é isso aí que o Sobol colocou aí, o Nick Bostrom. Você vai lendo esse livro Super Inteligência, você fica assim, cara. E ainda que ele coloca algumas coisas, não é igual um Harari, assim, o Nick Bostrom, né? Ainda que ele vai colocando algumas coisas, falando, olha, pode ser perigoso, né, e tal, pode estar esses problemas, né? Tem um que é bem famoso, assim, que é dentro do livro dele, que é o dilema do CLIPS, que é um problema que ele coloca, que é bem interessante, assim, né, que é um negócio da inteligência artificial. Até outros autores usam. Stuart Russell, que é o cara uma sumidade da inteligência artificial, ele usa
essa questão e é usada até para inteligência artificial, para transhumanismo, que é o que eles fazem uma inteligência artificial, é um experimento mental também, né? Sim. Fazem uma inteligência artificial para encarregar de fazer o maior número possível de clipes de papel. Tá? Então, essa inteligência artificial pode fazer o que ela quiser, né? E tal, pode percorrer distâncias que ela quiser, pode ir para outros lugares, pode pegar máquinas e tal, né? E aí, o que acontece? Ela vai, né, escravizando, ela escraviza a raça humana, destrói a raça humana, porque ela quer fazer o máximo possível de clipes e os seres humanos estão no caminho. Então ela tipo, acaba destruindo o mundo. Então é uma das coisas que ele coloca, né, para mostrar isso às vezes, que a gente não tem noção, né? Então a gente coloca lá para uma inteligência artificial, tipo, seres humanos, ou uma coisa simples nas redes sociais, né? Olha só, o objetivo aqui desse algoritmo é que as pessoas passem mais tempo usando a rede social. Aí começa a fazer coisa que eles não entendem, né? Tipo, Sim. o algoritmo faz coisas que as pessoas não. Por que o algoritmo agiu dessa forma? Né? E aí as pessoas. Mas está funcionando, né? As pessoas estão ficando mais tempo. E aí você está mostrando fake news, está mostrando um monte de coisa ruim, né? Imagens negativas e tal, imagens fortes e tal, mas aqui as pessoas estão ficando mais, estão se engajando mais, né? Mas você não entendeu ali, né, o porquê que ela fez isso, né? É. Então, mesmo o Nick Bostrom colocando essas coisas, ainda assim ele fala, mas a gente consegue, a gente só tem que estudar um pouco mais para esclarecer esses problemas, essas consequências negativas não esperadas, mas a gente consegue. E essa é a imprevisibilidade lá do algoritmo. Eu estava pensando agora aqui do capítulo 4, né? Que ele fala aqui da questão do significado, né? Está relacionado também ao fato das máquinas não terem as máquinas, assim, mas os algoritmos, eles não terem um corpo, né? O corpo é o meio pelo qual as pessoas aprendem o mundo, então é possível ter intencionalidade. E já vou adiantar uma coisa aqui só para trazer, é que depois no capítulo 5, né, ele vai falar das redes neurais biológicas, as inteligências artificiais biológicas, ele fala, por exemplo, de cultivar um cérebro e colocar num corpo mecânico com os inputs e outputs realmente para tentar quebrar esses argumentos, né? Por exemplo, do quarto chinês, do que o Cyril fala lá da questão do cérebro vivo, da complexidade e tudo mais, né? Mas aí eu estou pensando, será que realmente isso daria certo? Porque daí eu não teria muito mais argumentos contrários, né? Tentando agora aqui dar um ponto para o autor. Se a gente conseguisse realmente, né, fazer um cérebro com neurônios reais num corpo artificial, a gente teria um corpo para poder ter acesso ao mundo, então intencionalidade e um cérebro vivo. Como que a gente falaria nesse caso? Difícil, né? Uhum. Depois vai falar um pouquinho disso no próximo capítulo, Então né? isso eu já estou meio que adiantando só porque ele vai traz ser, vai ser, vai ser interessante esse porque ele capítulo. traz esse argumento do quarto chinês e do coisa assim que ele uma coisa que pelo jeito ele odeia, né? E depois no outro capítulo ele vai fazer isso que vai meio que quebrar tudo que a gente está falando aqui, né? Da questão do significado, a questão do cérebro vivo e a questão do corpo. Como é que funciona daí? Como que seria daí? Difícil, né? Difícil. O Cid mandou um kkk aqui. Depois assisto. O que. Explorando o desconhecido, robôs assassinos. Obrigado, Luiz Adriano. Um livraço, acho que foi bem importante para mim, pessoalmente, ter lido esse livro. Assim, eu estou muito mais pensativo, acho que eu estou um pouco mais quieto, um pouco mais preocupado. E eu acho que essa ideia do livro do Coquinho talvez seja uma boa, hein? Talvez seja uma boa mesmo. Dá uma equilibrada aí, né? No otimismo aí
do João Fernandes Teixeira. O Marcos Coquinho é legal mesmo. Eu acho que assim, eu fico pensando assim, né, como a gente precisa ter, porque pensa assim, né, a gente está lendo, é uma janela, né, esse livro é uma janela para a gente conhecer o que as pessoas estão pensando, né, então a gente às vezes fica fechado, né, nos nossos autores, assim, né, e tal, e, e a gente não vê como que as pessoas, tá interessante nesse sentido, né, de ver como que as pessoas estão pensando lá fora, em outros campos até, né? Eu sei que, assim, o pessoal de comunicação também, né, é muito otimista, sabe? Eu li, assim, uns livros já de pessoa de comunicação que pensa, né, em tecnologia. Então, por exemplo, né, lá, aquela professora que eu mencionei lá no evento lá do Mark Zuckerberg, né, que ela fala é da área da comunicação, mas não é assim, pessoa que mal formada, sabe? Tem uma formação, tem doutorado e tal, né? E pós-doc às vezes. Outra pessoa que eu li aqui, então assim, eu fico vendo assim, muitas essas pessoas, essa professora aqui, ó, Santaella, né? Ela tem bastante livros. Lúcia Santaella, então tem esse livro aqui. Até eu ia falar ó, no encontro passado, que fala o Explorador de Abismos, porque o título era até isso, né? Tinha um capítulo aqui chamado alguma coisa assim, Abismos, Tecnologia Abismo. Quem falava isso era esse Vilém Flusser. E, e assim, esse livro aqui fala sobre o pós-humanismo, o Explorador de Abismos, pós-humanismo. E também, assim, tipo, é nesse sentido, assim. É, tipo, o corpo é uma casca e tal, né? A gente tem que desenvolver, né? Tem que ir, o futuro é transhumano. Então eles são bastante otimistas, assim. Então às vezes eu fico pensando, poxa, tipo, às vezes a gente podia conversar, né, com essas pessoas e tal, e conversar, assim, até academicamente, né? Mostrar e tal, tipo assim, a gente publicou lá o artigo nessa revista, né, que eu mencionei, criticando, né, esse posicionamento, né, até a gente fala assim, olha, essas visões transhumanistas que eles falam, vai ter mais liberdade, né, você vai poder escolher, se você não quiser escolher ser transhumanista, igual lá no filme, né, ser bonito, você não precisa escolher, pode ficar do jeito que você quiser, mas não é assim, né, você sabe, né, que é, vai ser diferente quando vem as coisas, né? Vem a tecnologia. Pensa assim, essa agora essa nossa tecnologia aí, pensa os próprios celulares, né? Hoje em dia, tipo assim, é muito difícil a pessoa dizer, não vou ter smartphone. É. Depois, agora eu vou ter o Neuralink aqui, né? Não vou ter o Neuralink. Daí você vai ser, sei lá, digamos, né, num futuro aí distópico que, não, para você fazer, usar o banco, você vai ter que ter um Neuralink. Para você entrar na sua casa, entrar num lugar, você vai ter que ter um Neuralink. Se não tiver, você não entra, né? Então, agora as escolas, tem escola que está começando, aqui mesmo tem, eu acho até preocupante, escolas que têm reconhecimento facial, né? Então, para fazer chamada na escola. Então, o aluno passa ali, né, tem ali. Então, assim, daí daqui um pouco, né, sei lá, daqui 50 anos, você tem que entrar na escola, mas tem que ter o chip, senão você não vai poder entrar na escola, porque não vai reconhecer que é você e tal. Então, assim, não vê que se você fizer essas modificações, se você implementar essas modificações, não é assim que, é liberdade, você vai poder escolher se você vai fazer ou não, né? Então, precisa ser bem discutido antes. Precisa ser bem discutido. Olha, será que é uma coisa boa? Olha a longo prazo, né? Vamos ver se isso é uma coisa boa. Tipo, ele fala que, né, hoje todo mundo está usando, né, coisas para aumentar a concentração e tal, né? Pô, aí até ele fala aqui, né, uma parte, olha, tudo Ritalina, né, e tal, o pessoal está usando. Eu até fiz assim um comentário irônico, né? Nossa, coisa boa, né? Coisa boa que todo mundo tá usando, que legal, né? Então, assim, tipo, tá falando como se fosse uma coisa assim. Não é, mas é uma boa, Mas né? é comum, né? É legal, é É normal. comum, ó. Olha só, você usa a Ritalina para estudar, né? Você usa a Ritalina para se concentrar, tal, né? Então, aí você vai vendo, né? Bem isso, assim, né? Essa nação dopamina, essa nação, né? Que vive aí da crise dos opiáceos por isso, né? Você, tipo, não, é normal, tranquilo. Então,
você vê as consequências disso, né? Você vê as consequências dessa medicalização na sociedade aí, né? Então, parece que as pessoas escolhem fechar os olhos, né, assim, para as consequências ruins, né? Se tiver consequência, a gente vai lá e inventa mais tecnologia, melhora a tecnologia, a gente vai resolver, né? E pensando assim, por exemplo, uma tecnologia de melhoramento humano, né? Deixar as pessoas mais inteligentes. Só o fato dela existir, de existir isso já era. Porque você vai falar assim, né? Um país, tipo, sei lá, China. A China vai falar assim, não vou fazer porque fazer isso, porque é antiético e tal. Sendo que os Estados Unidos vai falar assim, foda-se, vou lá e vou fazer. Não existe isso. Simplesmente o fato de existir essa tecnologia já mudou as relações de poder, já mudou todas as relações. É tipo armas nucleares. Todo mundo fala assim, não, ninguém vai usar, mas todos os países têm. Todos os países importantes têm, tipo, a China tem, Estados Unidos tem, Coreia do Norte quer ter, né? Não é importante, mas quer ter, né? A Rússia tem. Só o fato de existir, porque só o fato de existir essa tecnologia já mudou as relações, então eles têm que ter. Então é muito ingênuo falar realmente assim, não, a gente faz quem quer. Não, tá aqui, ó, gente, não tem problema nenhum, ó. Pode fazer quem quer ali que tá tranquilo. Acabou, abriu a caixa de Pandora. Por isso que eu acho que algumas pesquisas não deveriam ser feitas. Ética antes mesmo dos caras começarem a desenvolver, para a gente não ter que discutir depois a ética de usar. Não, é ética antes de desenvolver mesmo. Até quando a gente estava lendo aquele livro que a gente parou do Cupani, a gente discutiu isso, que tinha um autor lá, eu acho que era o Bunge, que ele falava que para a tecnologia realmente tem que o desenvolvedor ele tem uma responsabilização, mas não para o cientista que desenvolve alguma teoria, alguma ciência, alguma coisa assim, né? A gente até falou que isso daí também era nada a ver o que o cara te dito. Lembrando agora, assim, né? Pô, aquele livro era bom, hein? É, o livro é bom mesmo. Eu uso ele em sala de aula, é muito bom. Eu usei ele na faculdade, nossa, adorava, eu adorei ele. E eu não consegui comprar, daí eu peguei aquele PDF que ele disponibilizava, né? E o Paulo encadernou para mim, imprimiu, encadernou assim, então eu fiz o livrinho para mim, versão pirata. Legal. Eu estou usando com os alunos, vamos discutir semana que vem, inclusive, a crítica do Dreyfus, né? A racionalidade, uma crítica como que é? Uma crítica à racionalidade artificial, à razão artificial. Uma crítica à razão artificial. É muito bom, muito bom. Esse aluno foi Dreyfus. brabo, hein? Tá louco. Eu ia fazer era uma das ideias de eu fazer o pós-doc com ele, mas ele estava aposentado já na hora que eu ia sair. Uhum. O Ele da UFSC. é da UFSC, né? Isso que eu ia falar, ele É, é catarinense, né? é bem forte lá o programa lá de filosofia da tecnologia. Não sei se está tendo mais, né? Mas quando ele estava lá era bem forte a galera lá. Legal. Show de bola. Se um dia eu tiver ânimo aí para um pós-doc, esses dias eu tava falando pra Gabi, né? Fazer um pós-doc, ela já ficou brava comigo. Ela já queria me bater ali. Mais alguém aí, gente? Eu tô tranquilo. O Cid tinha mandado um negócio que ele tá fazendo um curso de defesa cibernética. Deve ser sobre direito cibernético. Com a LGPD mudou bastante coisa, né? Em relação aos dados e tudo mais, né? Eu não sei, aqui a LGPD e aqui no Brasil tem direito ao esquecimento? Eu sei que na Europa isso existe. Mas aqui no Brasil eu não sei dizer. Não sei também. A Google estava. Lá na empresa que eu trabalho, né, a gente tem aplicativo na Google. E uns meses atrás a Google exigiu que todas as empresas que têm aplicativos na plataforma deles têm que ter uma forma de apagar todos os dados do usuário caso o usuário queira. Então, a gente teve que implementar isso daí. Inclusive, a gente apagou os dados do nosso chefe sem querer. Foi bem engraçado. Ah, A gente apagou tudo ele no banco de dados, assim, porque ele foi fazer um negócio lá e ele falou: o que é isso aqui?
Deseja excluir seus dados, daí ele apertou sim, a gente, não! Ele apagou todos os dados. Cara, De dados. Então, mas a Google exige isso agora, sabe? Isso eu achei interessante. Por mais que seja uma big tech aí que fez seja o lado o Dark Side of the Gotham, né, seja da Liga da Injustiça, eles têm esse negócio, né? Que a gente tem que ter uma forma das empresas apagarem todos os dados dos seus usuários. Por mais que a Google tenha os dados da gente, né? Será que eles fazem isso? Será que a gente tem essa opção também? Ou só que eles querem, só eles querem o monopólio dos nossos dados? Pois é, só eles. Então acho que é isso, né, hoje. Uhum. Legal, legal. Vamos chegando ao fim, mais um. E aí a gente acaba. Ter os insights aí. Pelo menos a gente vai tendo uns insights, né? Sim. Não, é um legal, livro que gente. gera bastante discussão, isso sem dúvida É, nenhuma. sim. Legal, gente. Então vamos ficando por aqui. Marco, valeu pela apresentação, muito bom, bom. E obrigado, gente. A gente volta, pode continuar as discussões no grupo também. A gente fica por aqui hoje. Abração, gente. Valeu. Valeu, falou. Coraçãozinho coreano.